Senhor, muito obrigado, porque num domingo tão especial, todos os dias são especiais, todos os momentos são especiais. Nós não temos como distinguir aquele que é melhor ou mais intenso, porque todos os momentos na tua presença são especiais, são importantes para nós. Mas nesse dia que foi escolhido pelo homem para celebrar o nascimento de Jesus, queremos, ó Deus, como família, amor e cuidado, manifestar a Ti a nossa gratidão, porque o Senhor cumpriu a Tua promessa. O Senhor sempre cumpre as Suas promessas, mas essa foi uma das mais importantes, se não a mais importante, que o Senhor fez para o homem, de enviar Teu único Filho para nos resgatar, para nos redimir, para nos livrar da culpa e da condenação dos nossos pecados. Também Te agradecemos, Jesus, porque voluntariamente, de livre vontade, vieste à terra, nasceste como criança, crescestes, exerceste um ministério tão curto, mas tão determinante. Obrigado, Jesus, porque nos alcançou com o Seu amor, com a Sua graça e com a Sua misericórdia. E Espírito Santo da promessa, assume este momento, assume agora o controle da ministração da palavra, porque o demais já fizeste. Espírito Santo, este momento é Seu, fala conosco, nos leva a um aprendizado, nos leva a conhecer e entender esta palavra para esse dia. Assim oramos, agradecidos e confiantes, no nome maravilhoso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glórias a Ele. Culto de Natal, palavra de Natal. O Natal é uma data, gente, que mexe com as nossas emoções, aguça a nossa sensibilidade emocional, porque tanto nos remete a memórias agradáveis, memórias que nos são importantes, infância, adolescência, juventude, como também pode trazer um sentimento de tristeza, por mais que a data seja tão especial, porque traz a memória, aguça a nossa memória, aqueles que não estão mais entre nós, para celebrarmos juntos em família, porque Natal é sempre uma oportunidade da família se reunir. Mas o Natal é uma data importantíssima, apesar de que a palavra na Bíblia, nem os apóstolos, nem os nossos primeiros fundadores da igreja deixaram como ensinamento ou apontamento a necessidade de se comemorar essa data. Você não vai encontrar essa indicação na palavra de Deus. Mas então por que fazemos isso? E é bem verdade que nós precisamos, como cristãos, como os filhos e filhas de Deus, saber e entender o verdadeiro sentido do Natal. Assim como tudo para a sociedade se torna oportunidade comercial, assim acontece com o Natal. O Natal se tornou, foi capturado pelo comércio, pela indústria, para potencializar as vendas. Mas há um sentido cristão, há um sentido bíblico. Reitero, nós não somos na palavra convidados a comemorar o Natal como uma data específica, mas ele é importante. A natividade de Jesus, o nascimento de Jesus é algo tão importante,
tão determinante que divide a história da humanidade. A história da humanidade é dividida pelo nascimento de Jesus. Por isso que, independente se foi no dia 25 de dezembro, e certamente não foi, porque nessa data na Palestina é inverno, e por ser inverno, esse é um dos indicativos, né, que não foi no dia 25 de dezembro. Por ser inverno, os pastores não ficam no campo aberto cuidando das suas ovelhas, a dinâmica é outra, mas isso não é importante. Se foi no dia 25 de dezembro, se foi em outro mês, em outra data, porque é importante determinar, porque isso é bíblico. Cristo Jesus nasceu, e é sobre esse momento histórico, mas esse momento espiritual, que nós precisamos refletir. É óbvio, é claro, por ser uma data convidativa para nos reunirmos em família, nós celebramos em família. Você deve estar entupido de tanto comer, né? Deve estar aí, né? Nem querendo pensar em comida. Não porque a comida é mais importante no Natal, mas é porque a gente está em família. E quando a gente se reúne em família, o que tem de mais gostoso de fazer em família é comer, né? Então a gente bate forte. Mas a comida também não é o mais importante, porque o mais importante, aquele que deve ser o autor, o foco do nosso pensamento, da nossa reflexão, é aquele que nasceu. E por que ele nasceu? Qual é o sentido, qual é o propósito? Sabe, porque se a gente não tiver essa reflexão de uma forma muito forte e determinante, como tem acontecido na igreja contemporânea, como tem acontecido na sociedade moderna, nós vamos relativizando a Bíblia, nós somos convidados a olhar com uma superficialidade os assuntos, os temas, os ensinos da Bíblia. E é isso que tem acontecido ao longo dos anos em relação ao Natal. Se você olhar aquilo que se é apresentado na televisão, no comércio, se tornou uma data comercial. E às vezes nós temos visto que pouco se fala, e ao longo do tempo isso tem acontecido de uma forma mais enfática. Pouco se fala sobre o verdadeiro sentido e o verdadeiro motivo do Natal. O Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Cada evangelho traz uma narrativa diferente, não conflitante. A visão é diferente sobre o nascimento de Jesus. E você pode escolher. Eu gosto muito de Lucas. Eu gosto da narrativa de Lucas. Mas todos os evangelistas falam e mencionam da relevância de Jesus Cristo, da sua história. O que menos fala é João, mas João fala do verbo que se fez carne, que também remete ao nascimento de Jesus. Diz o seguinte a palavra: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, que você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida
e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado, e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E lhe pôs o nome de Jesus. Essa é uma narrativa da dinâmica do que acontece em relação à promessa e o cumprimento da promessa estabelecida por Deus, anunciada pelos profetas, que chega o grande dia que Jesus é concebido pelo Espírito Santo. Muitos, em algum momento, têm dúvidas em relação à sua identidade. De onde eu vim, quem eu sou, porque eu estou aqui, e para onde eu vou após a morte? Essas têm sido as grandes perguntas da humanidade. De onde eu vim? Quem eu sou? Para onde eu vou? Por que eu estou aqui? O que tem? O que acontece depois da morte? Os filósofos da antiguidade já se perguntavam sobre essas questões e desejavam entender essas questões tão importantes da vida. E sobre isso, para nos esclarecer e para nos revelar, Deus fez muito mais, porque no Evangelho de João, também no capítulo 1, do versículo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, diz: no princípio, aquele que era a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. E no versículo 12: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Por isso que o cristão, diferente da sociedade atual, tão fragilizada, tão indeterminada, o cristão tem identidade. Ele sabe da onde ele veio, ele sabe o motivo da sua existência, e ele sabe responder qual é a sua perspectiva futura após a sua morte. Jesus é a interferência de Deus na história. Deus interfere na história através de Jesus. E olha, a grandiosidade da vida de Jesus é inquestionável, porque os grandes filósofos que vieram antes de Jesus, alguns viveram 40 anos, 50 anos. Platão viveu 50 anos, lecionou por 50 anos. Aristóteles 40, Sócrates 40 anos. Esses homens foram importantes pensadores que vieram antes de Jesus, que fundaram escolas de pensamentos, e eles exerceram isso por um período bem longo, e deixaram esses legados de pensamentos, de questionamentos e análises. Jesus, 3 anos é o tempo do ministério registrado de Jesus, e em 3 anos, ele ofereceu muito mais, ele deixou muito mais, de uma forma muito mais consistente e determinante do que todos os filósofos, todos os pensadores que existiram ou que vieram a existir. Nenhum homem, nenhum filósofo, pensador, cientista, ninguém conseguiu oferecer mais e de uma forma tão determinante e consistente para o homem do que Jesus.
pintores da antiguidade, pintores da Renascença, escultores inspirados, homens com dons, comporam grandes obras, tentando traduzir a emoção de Jesus. Nós tivemos a oportunidade de visitar a Basílica de São Pedro, e lá tem a estátua da Pietà, né, que é uma estátua maravilhosa de Michelangelo. É perfeita, feita em mármore, é perfeita, retrata Jesus Cristo depois que ele é retirado da cruz. Obras de pintura, obras de música, tudo o que o homem fez, tentando levar para o seu semelhante a presença ou alguma coisa que remete à existência de Jesus, não é suficiente, não substitui aquilo que Cristo Jesus mesmo oferece. Jesus nunca compôs uma música, nunca compôs uma obra de arte, mas a sua vida, a sua existência, a sua palavra nos oferece muito mais do que qualquer tipo de manifestação que o homem possa oferecer. Por isso que você precisa conhecer Jesus. Por isso que, independente de qualquer fonte que lhe é oferecida, independente de qualquer possibilidade que você tenha de ter um contato, mesmo que superficial, mesmo que trivial, mesmo que aleatório com esse Jesus, não é o suficiente para você, se você não buscar nele mesmo, na sua presença, na sua convivência, na sua intimidade. Porque Natal é um dia, amanhã já não é Natal mais. Amanhã é dia 26, segunda-feira. A maioria vai trabalhar. E o Natal passou. E pode ser que até por ser hoje Natal, e sendo hoje Natal, pode ser que nem você e nem eu tenhamos refletido de forma sincera e objetiva, profunda e determinante, o nascimento de Jesus. Talvez mesmo nesse dia, com toda a potência de referência, de ser comemorado nesse dia o nascimento de Jesus, talvez nem isso tenha nos levado a nos debruçar numa reflexão profunda, numa adoração sincera, em gratidão ao que Deus fez por mim e por você. Por isso, você, nós não podemos, não devemos nos afastar da comunhão e da intimidade com Ele. Não é para um dia. Jesus tem que nascer no meu coração, no seu coração, todos os dias. Todos os dias é o dia de se lembrar de que Jesus veio com um propósito estabelecido por Deus para minha vida, para sua vida. Então não há nada mais importante do que isso. O nascimento de Jesus foi um acontecimento real. A história registra, mas a realidade do nascimento de Jesus, por mais que seja um fato histórico, por mais que seja algo que a história confirma e testifica, não é suficiente. Outros fatos históricos aconteceram no passado. Nós tivemos 2 guerras mundiais, nós tivemos grandes descobertas da humanidade. O homem tem, de uma forma exponencial,
multiplicado o conhecimento e revolucionado a tecnologia, e tudo isso vem para a nossa vida nos dias de hoje. Gente, eu estudava na Barça, eu sou da época da biblioteca, que você ia para a biblioteca se você queria estudar. Hoje você pega seu celular, você sabe você tem acesso a um nível de informação que você, que tem a minha idade, que eu não vou falar, que é desnecessário, mas eu já entreguei, né? Eu estudei pela Barça, né? Aí já ficou um pouco mais complicado, né? Eu nunca imaginei que a informação chegaria com a velocidade e a quantidade que tem ela disponível hoje. Então existem sim coisas, situações que o homem criou que são revolucionárias, que são determinantes, mas não há nada na humanidade mais importante do que o nascimento de Jesus. Não há nada, nenhum acontecimento histórico é maior, é mais importante, ou trouxe uma mudança tão grande para a humanidade do que o nascimento de Cristo Jesus. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Lucas 2, 1 e 2. Isso é registro bíblico, mas contextualizado pela história. Esse recenseamento aconteceu, existem documentos que confirmam. E aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Não se preocupe, fuja, na verdade, de tentar encontrar ou procurar encontrar confirmação histórica, confirmação arqueológica e histórica para validar a palavra. Fuja disso. Fuja disso. Eu tive um livro, descartei ele. Eu comprei ele equivocadamente. E a Bíblia tinha razão, é o título desse livro. Eu achei interessante o título e comprei. E conforme eu fui lendo, o autor fazia isso. Ele pegava relevâncias históricas, contextualização histórica para validar a Bíblia. Como se a Bíblia precisasse que o homem confirmasse que ela é verdadeira. Então, não se preocupe com isso. Nem tudo haverá a confirmação e a contextualização histórica sobre a existência deste ou daquele personagem. Mas por que então eu posso crer na palavra? Porque não há nenhum livro na humanidade, não há nenhum registro, nenhum livro tão determinante e tão confrontado, que foi tão tentado a ser desconstruído como a Bíblia. Até hoje as pessoas tentam desconstruir ou desmascarar ou tentar trazer uma invalidação à Bíblia. A história toda, o homem a vida toda tentou isso e nunca conseguiu. Deus entrou na história humana através do nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus foi um acontecimento único. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. A comprovação, na verdade, a realização da promessa feita por Deus. Deus prometeu que enviaria seu Filho para a redenção da humanidade. E quando Deus fez isso, o registro dessa promessa, ela está em Gênesis, a partir da queda, quando o homem peca, aceitando o pecado, se afasta de Deus, e Deus ali promete
que da descendência da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Mas foi ali, foi nesse momento que Jesus Cristo é prometido às nações. A palavra de Deus diz que desde a eternidade, Ele é o nosso Salvador. Então, antes de todas as coisas serem criadas, antes de existir qualquer coisa, Cristo Jesus já sabia e já se voluntariava, já se declarava: eu irei morrer pelo homem que nem havia sido criado ainda. Então a promessa não é do jardim do Éden, ali é o registro, a partir do acontecimento, que não pegou Deus de surpresa. Não imagine que o pecado de Adão e Eva pegou Deus de surpresa, que Deus não sabia que isso ia acontecer. Deus é onisciente, Deus sabe todas as coisas, criou o homem com a liberdade de escolha, e pela liberdade de escolha escolheu o pecado. Então Deus não reagiu à iniciativa de Adão e Eva de pecar. Deus simplesmente estabelece aquele propósito de redenção, uma vez que a nossa decisão, a decisão de Adão e Eva foi o pecado, cumpre-se aquilo que já havia sido estabelecido antes da criação. Jesus Cristo viria para a nossa redenção. O nascimento de Jesus foi um acontecimento transformador. Ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, sobre aquelas perguntas que o homem sempre fez: quem eu sou? Qual o propósito? Qual o sentido da minha vida? Para onde eu vou? Qual é a razão da minha existência? Jesus responde todas essas questões profundas e importantes. De onde eu vim? Você tem a origem no coração e na mente do Deus do universo. A sua origem está em Deus. Deus desejou criar o homem conforme a sua imagem e sua semelhança. Então, se você se pergunta: de onde eu vim? Você veio da intenção de Deus em te criar. Quem sou? Quem sou eu? Você é a imagem e a semelhança do seu Criador. Infelizmente, corrompida pelo pecado e pela rebelião, mas você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E por que eu estou aqui? Qual é a razão da minha existência? Tem gente que luta para entender qual é a razão da sua existência, que se conflita, que vive em conflito em relação a essa perspectiva. Por que eu estou aqui? Para viver em perfeita comunhão e amizade com Deus. Sua alma foi criada para esse relacionamento. Nós somos criados para louvor da sua glória, segundo a sua palavra. Nós fomos criados para relacionamento com Deus. Você se lembra lá no jardim do Éden, conforme registrado em Gênesis, na viração do dia, Deus vinha para conversar com Adão. Deus criou seres de relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Interpessoal, sem dúvida. Somos seres sociais. É importante termos amizade, comunhão. Mas essa não é a essência da nossa vida. Essa não é a resposta definitiva. Somos seres relacionais, mas criados para um relacionamento de intimidade com o nosso Criador. Essa é a grande resposta. Por que eu estou aqui? Você está aqui para ter relacionamento com Deus. E tendo relacionamento com Deus, se relacionando com Ele, você vai se relacionar no mesmo nível de transferência daquilo que você absorve num relacionamento vertical. Você traduz isso num relacionamento horizontal. Eu tenho aqui, eu e Deus,
eu distribuo aqui, eu com os meus semelhantes. Homem que tem dificuldades, pessoas que têm dificuldades de relacionamentos interpessoais, certamente tem dificuldades no relacionamento com Deus, porque a palavra de Deus diz, lá nas cartas de João, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Como é que você pode falar que ama a Deus a quem não vê, e não consegue amar o seu irmão a quem você vê? E a resposta é: você é mentiroso. Quem diz que ama a Deus e não ama seu irmão é mentiroso. Então como é que eu consigo amar o meu irmão? Como é que eu consigo ter um relacionamento de amor com as pessoas, independente de quem são, independente de como elas são, independente de como elas se comportam? Eu só vou conseguir isso se eu tiver um relacionamento que absorve, que se alimenta, que se fortalece da fonte do amor, porque Deus é amor. Deus é amor, e aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então a razão da minha existência, a razão da sua existência é ter um relacionamento de intimidade com o Criador, e tendo esse relacionamento de intimidade, eu consigo verticalizar esse relacionamento. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo, atentem por essa palavra, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro. Não é maravilhoso, conselheiro, viu? É Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Agora, existem pessoas que no Natal estão desconectadas. É como a pessoa que está numa festa e não sabe nem quem é o autor da festa. Está no meio de uma festividade, de uma celebração, e não faz ideia por que está ali. Tem gente que está no dia de hoje, passando pelo Natal, ouvindo falar do Natal, e se sente como aquele que está numa festa, que entrou numa festa, não conhece não sabe se é festa de casamento, não sabe se é aniversário de criança, viu uma festa e entrou nessa festa, mas não faz ideia do porquê dessa festa. Então tem gente, e pode ser que tenha alguém aqui nessa noite, nessa condição, porque nós estamos celebrando aquilo que os anjos celebraram, que é o nascimento de Jesus. Estamos falando, olha, esse foi o acontecimento mais importante da história da humanidade. Nada é mais importante do que comemorar, do que exaltar o nascimento de Jesus. E pode ser que tenha alguém aqui que não está entendendo, não está se conectando, não consegue discernir o que isso quer dizer. E nós estamos vivendo tempos difíceis. Em alguns países já se fala de cercear a comemoração do Natal, de não dar a ênfase de que o Natal se refere ao nascimento de Jesus. Mas isso não precisa nem de acontecer de uma forma tão incisiva. Naturalmente, a sociedade está se acomodando. E pode ser que você esteja aqui nessa noite, nós estamos falando de Natal, nascimento de Jesus, e você não está conectado. Para você isso não está fazendo sentido. Para você é uma data de comprar presente, para presentear alguém que gosta, de receber presente, de receber a família, de ir para a praia, de comer comidas diferentes, fazer uma ceia especial.
Talvez para você Natal seja isso. Para você talvez, para alguns talvez, ou até mesmo para nós, que vamos aceitando essa referência tão frágil, Natal é só um momento de celebrar a amizade. Natal é só um momento de confraternizar em família. Mas nós precisamos, você precisa entender o verdadeiro sentido do Natal. Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. O Filho de Deus, o único Filho de Deus, nasceu. Ele se voluntariou. Sabe o que é voluntariou? Ele decidiu, sem pressão, sem obrigação, sem ser obrigado. Eu vou nascer, eu vou, a minha glória, a minha condição divina, eu vou abrir mão dela, para nascer na condição de homem, para experimentar tudo que o homem experimenta: calor, fome, frio, dor, todas as sensações. Eu vou fazer isso para que o homem não precise mais morrer pelos seus pecados. Esse é o sentido do nascimento de Jesus. O único Filho de Deus nasceu, e não só nasceu, porque o grande símbolo da cristandade não é uma manjedoura onde Jesus nasceu, lugar simples, lugar singelo, não nasceu num palácio. O grande símbolo da cristandade também não é uma cruz, onde ele foi crucificado. É símbolo de morte. Cruz é símbolo de maldição. Outros homens antes de Jesus já haviam sido crucificados, e muitos outros depois de Jesus também foram crucificados. Cruz é símbolo de morte. Ela testifica que Jesus era homem, por isso ele morreu. A morte ele experimentou naquela cruz. Mas sabe o que é determinante para te dar uma referência, para te encher o coração de júbilo e de alegria? É que aquele menino, aquela criança que nasce numa manjedoura, que na sua fase adulta, durante 3 anos, com o seu ensino, transforma a humanidade. Em 3 anos, no seu ensino, na sua proposta de vida, ele transforma a humanidade. Por isso que eu insisto, leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, conheça os ensinos de Jesus. Você vai ver por que ele transformou a humanidade. Mas porque ele foi perseguido, incompreendido e não aceito, ele vai morrer numa cruz. Mas o que nos traz esperança, o que nos traz alegria, o que determina a nossa fortaleza inabalável, é que daquela cruz ele foi para um túmulo cavado numa rocha, uma caverna. Como todos os que morrem precisam ser sepultados, porque fede, porque o corpo se deteriora. E nesse pensamento, nessa expectativa, o corpo de Jesus é sepultado. A diferença é que ele ressuscitou. A diferença é que esse corpo não experimentou a deteriorização, ele não experimentou a corrupção. Esse corpo ressuscitou, Jesus ressuscitou. Por isso que o seu nascimento, a sua existência,
é determinante para a minha e para a sua vida. Se você não conseguir entender de uma forma clara e objetiva a pessoa de Jesus, a importância de Jesus, como ele é determinante, porque dizer, olha, ele dividiu a história da humanidade, é uma reflexão, é uma realidade, mas é uma reflexão distanciada. O que você tem a ver com a história da humanidade? Você tem sua própria história, você tem seus perrengues, você tem suas questões pessoais, você luta com a sua carne, você luta contra os pecados, você, como Paulo, quer fazer as coisas certas, mas acaba fazendo as coisas erradas. Então, se você quer respostas determinantes, transformadoras para a sua vida, eu só tenho uma resposta, só tenho um indicativo para você: conheça Jesus. Conheça Jesus Cristo, não a história de Jesus. Não conheça a história de Jesus. Eu sei que Jesus nasceu numa manjedoura. Eu sei. Tá bom. Você conhece a história de Jesus? Você conhece Jesus? O que você conhece de Jesus? Quanto você conhece de Jesus? E talvez muito mais importante, muito mais determinante, quanto Jesus conhece de você? Quanto de você tem revelado a Jesus? Quanto de você, com todas as suas complexidades, com todas as suas problemáticas, você tem apresentado a Jesus? Com todas as nossas carnalidades, quanto nós temos apresentado de nós mesmos a Jesus? Quando a Bíblia fala que o governo estará sob os seus ombros, sabe qual é essa referência? Eu e você estamos tentando, ao longo da vida, governar a nós mesmos. Eu e você, na maioria das vezes, achamos que somos governadores, administradores, senhores da nossa própria vida, e vamos tomando decisões, porque viver é tomar decisão, viver é decidir. Você não vive sem tomar decisão, e a gente assume o controle da vida, achando que somos autossuficientes, ou que temos em nós mesmos uma capacidade, uma sabedoria de tomarmos decisões que vão trazer ao nosso coração paz e felicidade. Olha, você pode ter tomado decisões muito sábias e se tornado um homem ou uma mulher muito influente, muito importante. Você pode ter se tornado, à luz da sociedade, alguém muito conhecido e muito importante. Mas se você não decidir por entregar a sua vida a Jesus, se você não decidir renunciar o governo da sua vida, se você não decidir, olha, eu não vou mais governar a minha vida, se você não decidir, olha, tudo que eu faço me leva à prosperidade, mas me afasta de Deus, se você não decidir abrir mão do governo e do controle e entregar a sua vida a Jesus, sabe qual é a tradução disso? No final, Jesus Cristo não nasceu para você. Ele nasceu, mas para aqueles que o receberem. A efetividade do nascimento de Jesus, a obra transformadora e redentora de Cristo Jesus, é somente para aqueles que o aceitam. Então, que nessa noite você tome uma decisão, abrir mão do controle da sua vida, em todos os aspectos, porque você pode estar vivendo problemas relacionais, problemas financeiros. Você, como filho,
como filha, pode estar vivendo conflitos com seus pais. Você, pai, mãe, pode estar vivendo dificuldades e conflitos em relação aos seus filhos. Você, homem, pode estar vivendo dificuldades no seu ambiente de trabalho, ou você pode estar com dificuldades com o seu emprego, com a provisão da sua casa. Você pode estar experimentando N possibilidades, N dificuldades. A vida não é fácil. Conduzir a vida, particularmente a vida adulta, porque quando a gente é dependente de pai e mãe, a gente quer logo crescer. Eu me lembro, eu era adolescente, eu tinha uma gana para completar 18 anos, eu queria inclusive tirar a minha habilitação, eu queria ser adulto. Como eu desejo a minha adolescência, porque os meus problemas eram os problemas dos meus pais. Eu achava que eu tinha os problemas, eu não sabia, eu não fazia ideia o que é a vida adulta. Então a vida é difícil, a vida é conflituosa, e nós temos aí um inimigo das nossas vidas, que tem um único propósito: matar a sua vida, roubar a sua paz, destruir a sua família, destruir a sua existência. Então a vida por si já é dificultosa, enfrentando esse inimigo, aí é complicado. E como a gente faz isso? Renuncia, abrindo mão, entregando, porque o anúncio de Jesus diz que o governo estará sobre os seus ombros. Que governo? É um governo limitado? Um governo temporal, superficial? Não. Jesus governa sobre todas as nações. Jesus está hoje assentado à direita do Pai, e haverá um tempo em que Ele governará todas as nações. Hoje, homens e mulheres que se rebelam contra Ele, segundo a palavra de Deus, um dia todo joelho se dobrará ante a presença do Filho de Deus. Todo joelho se dobrará. E você e eu, querendo governar a vida, achando que as nossas decisões são suficientes, que nós sabemos conduzir, que nós sabemos fazer, isso tem nos levado a quê? A experimentar frustração, porque nenhuma vitória, nenhuma prosperidade é maior, consegue completar a nossa necessidade espiritual. Você pode enriquecer muito, viu? Você pode prosperar muito, e não tem problema nenhum em prosperar. Eu desejo que você seja próspero, eu desejo que você seja abençoado, que a sua vida financeira seja abençoada, mas nada disso, nenhuma fortuna satisfaz a necessidade de ter um relacionamento com Cristo Jesus, de ter uma intimidade com Deus, de viver segundo o propósito de Deus, que nos criou para o louvor da sua glória, que nos criou para ter um relacionamento com Ele. Hoje é Natal, hoje comemoramos o Natal. Jesus nasceu por promessa, como cumprimento de uma promessa. Ele nasceu para cumprir um propósito. A pergunta é: esse propósito tem se cumprido na sua vida? O propósito de Jesus Cristo de ser o teu Salvador, porque Ele foi anunciado, Ele virá, Ele será o Salvador do mundo. Ele é identificado na sua promessa, quando Isaías anuncia como promessa, o Salvador viria, quando os anjos anunciam aos pastores, porque em Belém vos nasceu hoje o Salvador do mundo. Jesus Cristo é o teu Salvador. Se Ele é o teu Salvador, Ele tem que ser o teu Senhor.
porque a obra não pode ser pela metade, não pode ser parcial. Se Ele veio para ser o teu Salvador, saiba que Ele também veio para ser o Senhor da sua vida. Que você tenha entendido que no dia de hoje, mas em todos os dias da sua vida, Jesus Cristo de Nazaré nasceu para te salvar, mas nasceu para ser Senhor da sua vida. Fique em pé. Fique em pé. E a primeira pergunta que eu faço, o primeiro apelo que eu faço, é para você que veio aqui essa noite, noite de Natal, que comemoramos o nascimento de Jesus, que entendeu que precisa entregar a sua vida a Jesus, que precisa apresentar a sua vida a esse que veio para te salvar. Ele veio para ser o teu Salvador. Há alguém aqui nessa noite que quer manifestar, aceitar Jesus como seu Salvador? É só levantar a sua mão. Há alguém que ainda não tinha tomado essa decisão, alguém que nunca tinha pensado sobre isso e decide nessa noite: eu quero aceitar esse Jesus como meu Salvador. Eu entendi que Ele nasceu para ser o meu Salvador. Há alguém? Todos são filhos de Deus, todos já entregaram sua vida a Ele. Glórias ao Senhor, glórias ao Senhor, porque você já tomou essa decisão, já entendeu que Ele é o teu Salvador. Ele é o teu Salvador, Ele nasceu para te salvar, Ele morreu para te salvar, Ele ressuscitou para que você também tivesse vida. Mas agora, aonde você está? Você vai agora fazer uma oração íntima, sincera, porque Ele precisa ser o Senhor da sua vida. Ele precisa controlar, governar a sua vida. E você vai agora entregar o controle da sua vida a Ele. Jesus, eu estou entregando nesse momento o controle da minha vida. Eu reconheço o teu senhorio, Senhor. Jesus, tu és Senhor sobre minha vida. Que qualquer decisão que eu vier a tomar, Senhor, antes eu ouço a tua voz através do teu Espírito. Toma conta da minha vida. Ora aí onde você está, entrega a sua vida. O controle tem que ser de Jesus. O controle tem que ser de Jesus. Em algum momento você precisa entregar o controle. Em algum momento você precisa entregar a condução da sua vida para Jesus. Ninguém te conhece mais do que o Pai. Ninguém te conhece mais do que aquele que te criou. Deus conhece você numa intimidade que ninguém conhece. E porque Ele te conhece, Ele está nessa noite te dando a oportunidade para que você entregue o controle da sua vida para Ele. Senhor, muito obrigado, Pai, porque entendemos que Jesus Cristo nasceu para nós, para ser o nosso Salvador. Nós entendemos que o nascimento de Jesus, cumprimento da tua promessa, é para que sejamos salvos, encontremos a salvação. Por isso Ele morreu numa cruz. Por isso Ele morreu naquela cruz. Mas, Senhor, também queremos nessa noite, de uma forma determinante, entregar o controle da nossa vida ao Senhor. Nós não sabemos como conduzir a nossa vida, nós não temos sabedoria, as nossas decisões são falhas, decidimos erradamente.
decidimos comprometidos com as nossas emoções. Vem ser Senhor, Jesus, vem ser o Senhor da minha vida. Jesus, toma o controle da minha vida. Jesus, olha eu aqui, Jesus. Cuida da minha vida. Fala comigo, Jesus, através do Teu Espírito. Não me deixa mais ficar longe desse relacionamento, longe dessa intimidade. Não há nada mais importante. Não há nada mais importante para a minha vida, Jesus, do que Te conhecer como o meu Salvador e como o meu Senhor. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Entrega o controle, porque se você já entregou a sua vida para Jesus, agora entrega o controle. Deixa Ele ser o Senhor da sua vida. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele através do teu Espírito, do Espírito Santo. Deixa Ele através do seu Espírito te conduzir dia a dia, momento a momento. Querido Deus, Pai de infinita graça, muito obrigado. Muito obrigado porque nessa noite o Teu Espírito nos fala ao coração, nos ensina das verdades determinantes, inquestionáveis da Santa Palavra. Vem, Espírito Santo de Deus, e continua a se manifestar no nosso meio, a se revelar. Continua a trazer sobre nossas vidas os apontamentos especiais, individuais. Libera a palavra, Espírito Santo. Libera a palavra no coração. Vai trazendo as respostas. Vai trazendo, Espírito Santo, o toque da Tua presença. Seja manifesto a Tua presença em nosso meio. Que a Tua revelação de amor chegue aos nossos corações. Te exaltamos, Senhor. Te somos gratos pela Tua infinita graça, pelo Teu infinito amor. Obrigado, Jesus, pelaquela manjedoura, por aquele lugar tão simples. O Senhor poderia ter decidido nascer num palácio, mas nasceu num lugar simples, num lugar tão improvável, porque não é a glória que se revela na manjedoura, a glória que se revela na cruz, a glória que se revela na ressurreição. Obrigado por esse amor que nos alcança. Guarda os nossos corações, guarda as nossas emoções, guarda os nossos pensamentos. Em tudo te exaltamos, em tudo te glorificamos, em tudo te damos honra, glória e louvor para todos sempre. Amém, amém e amém. Glórias a Ele, glórias a Ele. Poderoso esse nome é, Aleluia. poderoso esse nome é, nome de Jesus. Lembre-se, Jesus nasceu para ser o teu Salvador, mas Ele nasceu para ser o Senhor da sua vida. Quanto antes entregarmos a Ele o controle, melhor viremos viver, porque o propósito de Deus não é a sua infelicidade. O propósito de Deus é que você viva em paz, que você viva em plenitude, que você viva e desfrute de tudo quanto os filhos de Deus merecem e Ele tem prometido. Deus abençoe sua vida. Ergam suas mãos. Deixa eu abençoar sua vida. Que o amor de Deus,
a graça misericordiosa de Cristo Jesus, o nosso Salvador, e as consolações do Espírito Santo de Deus cheguem até você hoje e eternamente. Amém, amém e amém. A Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda exaltação.